Em João capítulo 3, versículo 34, diz que aquele que é enviado por Deus fala a palavra de Deus, ou fala aquilo que Deus o ordena para falar. É muito importante nós salientarmos a ideia de que uma pessoa enviada por Deus, ela está altamente comprometida com as verdades sagradas. Ela está comprometida em cumprir a missão, que é divulgar o evangelho, proclamar as boas novas. E ela fala exatamente aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus orienta, aquilo que não é secundário e sim primário, primordial, que é a palavra de Deus. Logo, isso nos dá uma completa segurança de nos posicionarmos em não gastarmos tempo, força, energia com outros assuntos, com aquilo que não é bom, com aquilo que não é saudável, com aquilo que não é a palavra de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, em Samuel, ainda criança, na casa de Eli, um sacerdote, pai de 2 filhos, Ofni e Finéias, vivendo uma realidade muito interessante, crescendo aos pés de um mestre, de um sacerdote, de um profeta. E Eli percebe que Samuel havia ouvido algo de Deus. E Samuel então fica meio constrangido, sem graça, porque Deus havia dado uma palavra de que Eli estava fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E que os seus filhos, em consequência disso, iriam morrer, não por causa de Eli, mas por causa dos seus próprios erros, seus próprios pecados. E então, Eli pergunta para Samuel, fala, meu filho, o que foi que o Senhor te falou? E Samuel então declara, ainda menino, declara tudo aquilo que Deus havia dito. E Samuel não tem, não tem nenhuma outra ação, senão dizer, é boa esta palavra. Eu fico pensando em Natã, diante do rei de Israel, o maior rei que Israel já pôde ter, que foi Davi. E Natã então chega diante de Davi e fala, olha, você pecou, você é um homem que transgrediu a vontade de Deus, você cometeu um assassinato, você cometeu um adultério, você premeditou, você foi um criminoso altamente qualificado, fazendo esta crueldade que você fez com Urias, e ainda tomou a sua esposa. E Natã olha para Davi e fala, ele fala a palavra de Deus. Isaías, diante do rei Ezequias, Deus dá a ele uma sentença de morte, fala para ele, Isaías, diga para Ezequias, para ele organizar as coisas, organizar o testamento, organizar a sua vida, porque ele morrerá. Sabe, os dias dele estão findando, acabou, ele vai morrer. E é claro que por misericórdia Deus mandou Isaías voltar novamente para dizer, olha, diga que eu ouvi a oração e vi as lágrimas, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a Ezequias. Então, esses 3 exemplos me dão a ideia de que, independente quão dura seja a verdade, eu preciso expor, baseado na palavra de Deus. Eu não posso ficar inventando histórias. Eu não posso ficar contando contos. Eu não posso ficar dando uma mensagem irreal, uma mensagem imatura. Pedro vai dizer que as pessoas, elas se acostumaram tanto com leite e que agora, na hora de ter uma comida sólida, elas não conseguem. Então, eu quero dizer para ti algo muito importante, baseado aqui em João 3,34.
Se você é um enviado de Deus, fale a palavra de Deus. Não invente histórias. Não fique criando uma narrativa. Você não precisa de um subterfúgio. Apenas fale a palavra de Deus. Porque nada pode ir contra a verdade, senão a própria verdade. E no mundo, costuma-se dizer que a verdade dói. Mas na realidade de Deus, a verdade liberta. Quando se conhece a verdade traz libertação. Então, que nós sejamos pessoas capazes de falar a verdade, porque aqueles que são enviados por Deus falam a palavra de Deus. Apenas isso. Não ficam contando suas histórias pessoais, não ficam criando um mundo de fantasia. Elas falam a realidade baseado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijo em seu coração.